Podemos? Jonas, bom dia. Sofia Cunha no ataque. Lá no primeiro jogo contra o Bragantino, depois que acabou, você foi em direção à torcida e falou: lá vai sair, porque o Cruzeiro colecionou chances no segundo tempo e não marcou. O que você pediu de diferente para o jogo de hoje? A postura foi muito diferente desde o primeiro minuto, né? O que você pediu de diferente e também uma análise do jogo, por favor. Bom, aí é óbvio que assim houveram ajustes táticos, né? Mas a gente percebeu que aquele primeiro jogo o nosso problema não foi tático, foi mental. A gente estava carregando ainda, apesar de muitos investimentos nesse sentido, a dura derrota nos pênaltis na Copa do Brasil. Era um dos objetivos do nosso projeto nesse ano, chegar longe na Copa do Brasil, ser finalista dela. Então ali realmente nos frustrou muito como foi. Então aquele jogo, nossa equipe estava carregada, dava para ver assim, dava para sentir que a gente não estava com a vibração que é aquela que as cabulosas têm no vestiário, tem dentro de campo. E o vai sair, que eu falei para a torcida naquele momento, era porque eu sabia que a gente ia se reconectar com quem nós somos. Foi uma semana muito intensa emocionalmente. Não é fácil mexer em feridas assim, ainda mais no decorrer de uma competição. Então, eu parabenizo a comissão técnica que consegue, num momento tão delicado, construir no âmbito racional, mas também sentir assim muito. Todo mundo sente muito o trabalho e isso reflete nas atletas a força que elas precisam para se reencontrar. Então, para além dos ajustes táticos de um jogo para outro, a postura foi outra hoje, porque hoje nós fomos as cabulosas, né? Hoje, desde o primeiro toque na bola, deu para sentir que era nosso dia e que, bom, o placar, futebol, né? Pode ser o que for, mas que a gente ia sair de campo hoje com as pessoas se sentindo representadas. Jonas, bom dia. Isabela Neres do Tic Tac Esportes aqui. E uma campanha histórica do Cruzeiro tem que ser muito comemorada, mas agora pensando lá na frente, Palmeiras nas semifinais, o Palmeiras que eliminou o Cruzeiro Brasileiro no ano passado, como o Cruzeiro evoluiu e o que o Cruzeiro vai mudar na estratégia de jogar, o que pode tirar de lições dessa campanha toda no Brasileiro para essa próxima partida, para esse próximo duelo, para essas duas partidas, né, contra o Palmeiras, para que dessa vez o Cruzeiro saia com a vitória. Bom, Palmeiras é uma equipe qualificadíssima, né? Então, em âmbito de atletas, elenco, trabalho, é um time muito bom, né? Muito bom. E estudá-las vai ser, com certeza, o primeiro passo de um desafio muito grande. Assim. Mas, né, a gente quer aproveitar essa confiança de um jogo como esse, diante da nossa torcida, uma atmosfera fantástica hoje, ali dentro de campo, eu acho que todo mundo sentiu, dentro e fora dele. A gente vai usar essa força para apostar, né, que nós vamos ser capazes de fazer dois grandes jogos, né? Dois grandes jogos. A gente não pode... com certeza é uma equipe que, se a gente se der o luxo de fazer uma partida ruim na ida, que foi o que aconteceu nas quartas de final, a gente pode ter um resultado muito difícil de reverter. Então, assim, tem que fazer dois grandes jogos, a gente vai trabalhar para isso. Comissão técnica não vai ter folga, eles sabem disso, a gente sabe disso. E o que a gente fala, assim, a gente sabe que a campanha histórica, assim, ela já aconteceu, mas dentro do nosso vestiário, ela está acontecendo. Então, a gente não colocou um ponto final, não, e a gente está com a mesma energia, vai encarar o Palmeiras com a mesma energia, com pés no chão e sabendo que tudo pra gente ele tem que ser muito na conquista, assim, de cada... com muito suor, né, das coisas, da forma como foi a nossa campanha toda. E a gente se orgulha disso. Então vamos trabalhar muito e enfrentar olho no olho o Palmeiras. Boa tarde, Jonas. Karen Cristina da Itatiaia. Então, hoje a gente viu o maior público do Cruzeiro no Brasileirão Feminino, né? Inclusive, também foi recorde do Independência em 2025. É o segundo maior público do ano aqui no Independência. Uau. E eu queria saber, né, para você, qual a importância dessa resposta da torcida para o projeto do futebol feminino e, né, sacramentar, continuar fazendo essa campanha tão boa como tem sido feito. Eu vou repetir
uma resposta que eu dei há um tempo atrás, que assim, é uma retroalimentação, né? É fantástico isso. Quando existe essa conexão de equipe com torcida, e aí a gente se sente muito, muito mais empoderado por ter a presença da torcida, que já vinha comparecendo. Eu faço essa ressalva. A torcida do Cruzeiro já tinha abraçado os cabulosos. Então hoje foi uma celebração do que tem sido feito da parte do clube, da parte das atletas e da parte da torcida. Eu acho que essa química tá fantástica e, sem demagogia, independente do resultado, a gente tá consolidando algo aqui no estado, colocando mais um clube de pouquíssimos que tem esse privilégio de ter uma torcida tão engajada no futebol feminino. A gente tá colocando um clube de massa, um clube gigantesco, celestial, como eu gosto de dizer, entre um lugar dentro do futebol feminino que é pioneiro. É pioneiro. Não por ser o primeiro exatamente, literalmente falando, mas eu acho que a nossa modalidade ela é tão ainda insaturada, né? Ou seja, existe ainda tantos espaços a serem ocupados que quem hoje apresenta o que o Cruzeiro está apresentando como um todo, como projeto e refletindo nas pessoas da forma que está refletindo, gerando empatia, gerando conexão, gerando engajamento, representatividade. Para mim, o Cruzeiro está sendo pioneiro. Então, me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto e continuo contando muito com a torcida. Eu sei que a próxima festa é sempre a melhor. Então, eu conto muito com a Nação Azul. E Jonas, bem, parabéns pela classificação. Eu sou a Tainara, do Central da Toca. Eu queria que você falasse sobre a Lelê, sobre a importância dela para esse time. Ela não estava 100% nos jogos anteriores, não foi titular. Hoje ela foi titular, fez o gol. E eu também queria que você comentasse sobre a Isa Haas. Tem alguma expectativa dela jogar contra o Palmeiras? Bom, da Isa Haas, temos sim expectativa de que ela consiga retornar em breve. Ela está se dedicando muito. Hoje ela não estava presente por um falecimento da família, infelizmente, e a equipe inteira sentiu muito por ela. Claro, sentimos também a falta dela, mas entendemos e enviamos muitas vibrações para ela e a família. Mas que ela está trabalhando muito e o clube está se dedicando muito para que ela entre em campo contra o Palmeiras. Não sei se no primeiro, no segundo, é algo que vai depender um pouquinho de como vai ser a resposta da progressão dela. Estamos otimistas. Em relação à Letícia, uma atleta que fez muita falta, né? Assim, a Letícia, como eu expliquei na última coletiva, ela teve um acidente de trabalho no treino que parecia ser nada demais, porém aquilo trouxe uma investigação porque a dor não estava condizente com o trauma, era um trauma pequeno, mas a dor alta, e quando se investigou, ela estava prestes a ter uma lesão que tiraria ela pela temporada, né? E um edema ósseo que poderia gerar uma fratura por estresse, e a gente... aí eu vou trazer aqui qualidade do trabalho do Dr. Felipe Carvalho, um cara fantástico que é a referência do futebol feminino hoje lá dentro do Cruzeiro, na medicina do Cruzeiro, com toda a equipe, claro, mas ele é a referência e tomou uma decisão muito sábia de tirá-la naquele momento, recuperar para que ela estivesse hoje, nos momentos decisivos, apta e bem para jogar. E a Lê foi se recondicionando. Da nossa parte havia ansiedade também, mas a gente tem exemplos, por exemplo, a Calhau foi um atleta que a gente tentou antecipar a volta dela para ela enfrentar o São Paulo no começo do campeonato, e ela não estava 100%, e isso sai caríssimo. A gente precisa colocar isso na conta, por mais eu como treinador, a minha artilheira da temporada, é claro que eu quero ela em campo sempre, né? Mas precisava respeitar isso, e ela estava ciente disso também, fechada com o trabalho, leal, seguiu se dedicando no momento certo, se colocou e fez o que uma centroavante faz e faz muito bem. Então, parabéns a Letícia
pela essa retomada, pelo reencontro com o seu melhor jogo. E estou muito orgulhoso dela enfim, eu sei que ela ainda vai balançar muitas redes por nós. Jonas, você falou sobre o Cruzeiro ser pioneiro, né? Nessa questão da identidade, da empatia com o torcedor, né? De fazer o que fez aqui hoje. E a gente vê ainda no futebol grandes clubes, eu vou dar um exemplo aqui do Flamengo, por exemplo, ainda sendo cobrados por questões de estrutura, questões de transporte das jogadoras, em uma fase tão importante agora como do mata-mata. Eu queria saber como você enxerga isso como importante também no projeto do Cruzeiro. Como é no projeto do Cruzeiro hoje? Porque às vezes a gente fala muito em algo que é óbvio, mas é o mínimo, né? É o mínimo que se exige para se trabalhar, para se ter resultados como o Cruzeiro vem tendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso hoje, como você enxerga no futebol feminino. Bom, eu vou ter propriedade para falar do nosso projeto. E dentro do Cruzeiro, desde que eu cheguei, eu percebi assim, se criou uma cultura onde se busca o melhor que se pode fazer para aquela situação. Então, assim, é discutido, é trazido para o âmbito para o núcleo técnico, é trazido pelo staff, a gente se provoca muito e conclui, muitas vezes, né, no momento de planejamento, que naquele jogo a gente precisa viajar com 22 atletas. E para isso a gente vai ter que fazer um investimento. Naquele outro jogo são 20 atletas, mas eu preciso de 14 de comissão, porque é uma viagem de logística difícil. Eu preciso da minha nutricionista acompanhando a alimentação que vai acontecer no meio de uma estrada. Eu preciso do meu fisiologista, porque vai ter um treino recuperativo nesse espaço de tempo. E que talvez, eu acho que esse é um grande diferencial. Não é você fechar mais uma ideia e simplesmente segui-la sem interpretação de cada contexto. Eu acho que isso começa ali dentro do nosso núcleo, sendo liderados pela Bárbara, com muita experiência, né? E é respaldado pelo clube. Então, quando nós juntos chegamos à conclusão de que de ontem para hoje, apesar de estarmos a 30 minutos da toca, a gente precisa estar a 15 minutos do estádio, né? A toca está a 30 minutos, a gente quer estar a 15 minutos, porque esses 15 minutos vai fazer diferença no sono do atleta, no horário do café da manhã, no tempo de deslocamento, na chegada no estádio, na calma para realizar cada bandagem, para esse time entrar tranquilo para fazer o trabalho delas, o clube abraça. E hoje a gente, né, veio para esse jogo de uma concentração, concentrados desde ontem, depois do almoço, treinamos, saímos da toca, concentração, com comissão técnica toda engajada. Chegamos 7 horas da manhã na toca, fomos embora ontem, o pessoal que não ficou no hotel foi embora 8 horas da noite. Prazer fazer isso. Clube dá o respaldo, comissão pensa, e essa combinação sempre, né, traz muito esses detalhes, eles fazem a diferença. Então, que essas práticas sejam cada vez mais comuns e que isso se torne normal, porque isso é excelência. E o que todo mundo discursa é que trabalha em excelência. Eu tenho certeza que isso está na boca de todo mundo. E que muitas vezes o que falta são os clubes respaldarem um pouco mais o departamento. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para todo mundo e com certeza vai afetar lá na pontinha da chuteira da jogadora. Jonas, boa tarde. Daniel Mendes do Tic Tac Sports. Primeiro, parabéns pela vitória, pela classificação. E eu queria que você falasse de duas jogadoras em específico. A Vitória Calhau, que está voltando de lesão, né? O terceiro jogo dela seguido, depois da volta da parada aí, né, para o Mundial. E também da Gisele, que foi condecorada com um gol hoje e que o que essas duas jogadoras significam para você do ponto de vista tático, técnico e principalmente de assim, emocional mesmo pro ambiente, assim, pro grupo. Tá. Bom, eu vou começar pela Gisele. A Gisele está fazendo uma temporada espetacular. A Gisele tem uma consistência que é impressionante. E assim, é uma jogadora que é versátil,
Joga na ponta, joga de ala, joga de lateral, joga de meia se precisar. É uma jogadora que conhece os atalhos do campo muito bem. Ela tem no auge dos seus 1,50 m de altura, você não percebe isso, porque ela está sempre bem posicionada, sempre fora do corpo, sempre se desmarcando muito bem. Então a Gisele é uma jogadora criativa, assim, que produz muito, né, ofensiva e defensivamente pelos lados, né, que é geralmente onde a gente a escolhe colocá-la. E então eu ressalto assim a consistência da Gisele. É um profissionalismo, todos os dias, a dedicação, se cuida muito e está fazendo uma temporada fantástica. A Vitória Calhau, um atleta que fez muita falta para a gente, né? Apesar disso, nossa equipe obteve resultados esportivos muito, muito significativos sem ela, mas nós sabíamos que com a presença dela a gente ganharia recursos, né, para tornar jogos talvez mais difíceis, menos difíceis, e jogos, né, que seriam fáceis, mais fáceis, né, por conta de toda a qualidade que ela tem. A construção dela é diferenciada, a visão de jogo é diferenciada. E é interessante a tua pergunta porque as duas jogam uma do lado da outra, né? Então, são duas jogadoras que a gente trabalha muito para que essa integração, para que esse entrosamento ele aflore. Porque são duas jogadoras de muito recurso e que precisam ganhar entrosamento, precisam se olhar, precisam se construir juntas. E o Cruzeiro vai ganhar muito com a evolução disso. Então, é algo que as duas recebem muito bem em relação ao estímulo da comissão técnica, e eu acho que cada vez mais essa dupla vai produzir muito ainda pelo Cruzeiro e confio demais. Jogadoras de alto padrão técnico e que entendem muito bem o jogo e com certeza são peças fundamentais do nosso time. Fechamos, pessoal. Obrigada, Jonas. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado demais.